Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno. Ele vai falar sobre Mestre Jesus. O Bueno é sociólogo, cientista político, arquiteto, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos e hoje vai estar falando sobre o bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. Aqui já choveu, já parou, agora recomeçou de novo, saiu até um solzinho, mas para garantir que a internet não vai dar trabalho, eu estou aqui para cima na casa, que é melhor, né? E aí vamos todos nesta energia. Quero convidá-los a estarem conosco no sábado, dia 12. Eu e o Bueno estaremos no Zoom, fazendo uma vivência nas bênçãos do Pena Branca, Arcanjo Miguel, Metatron e o bem-amado Saint Germain. Porque esse final de semana é o Ano Novo Veda. Olha só, novas energias. Então estaremos consolidando essas vibrações nas irradiações desse novo ano, nas bênçãos de todo o plano espiritual, certo? Então, senti nesse sábado, dia 12, 14 horas, esperamos vocês nas bênçãos do plano espiritual. E por algum motivo, a internet não está entrando. Vamos lá, já é a quinta vez que eu estou tentando colocar você ao vivo. Bonito. Vamos ver se eu mudar aqui, se eu consigo. Yes, tudo bem? Tudo. E aí? Agora Oh, consegui. Mestre Jesus, que ótimo, adorei a sua camiseta, muito bom. Estou tentando arrumar as coisas aqui, mas estou com a cabeça cortada. Tá, abaixa um pouco o celular. Não tem como abaixar. Aí, Acho que agora melhorei. perfeito. Um pouco torto Ótimo aqui agora. o tema. Ficou ótimo, mas está torto, né? Não, Fazer tá o quê? excelente, o arquiteto, tá muito bom. Eu não sei, hoje saiu meio de esquema aqui, não sei o que aconteceu. Bom, Carmen, eu não sei que horas são, que hora está começando, porque parece que está meio atrasado, né? É, tá meio atrasado. Situações, 5 e 5, tá bom, vamos lá. Bom, A depois gente vai até 6 e avisa aí. 5. Avisa, vai avisando, né? Boa. Bom, hoje eu resolvi falar um pouco sobre a vida de Jesus. Eu acho que é importante a gente, nessa semana, falar da vida de Jesus, já que na próxima semana, não sei se eu continuo falando de Jesus ou se a gente fala da Páscoa, já que a Páscoa vai ser no próximo, não nesse domingo, no próximo domingo. Então, eu fiquei um pouco assim, mas eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre Jesus, né? Mas antes de falar sobre Jesus, nós vamos fazer a nossa oração para o Arcanjo Miguel, que a gente precisa bastante, né? Da proteção e da segurança dele para todos o planeta, Sim, principalmente para todos os continentes, e dar um pouco de gás, né, na cabeça dos nossos governantes, que também precisa, né? Porque a coisa está um pouco fora do esquadro. O pessoal quer inovar tanto, quer ser tão diferente, que às vezes mexe também naquilo que está andando conforme o equilíbrio e a harmonia que o povo exige. Então vamos pedir aqui para o Arcanjo Miguel, vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos visualizar o Arcanjo Miguel acima do planeta Terra, com a sua espada de luz azul, cobalto, dourada, flamejante, emitindo luzes do seu coronário, do seu terceiro olho, do seu laríngeo e do seu cardíaco, para todo o querido e amado planeta Terra. A todos os continentes, a todos os hemisférios, a todos os países, a todos os governantes, a todas as cidades, nosso quarteirão, nosso bairro, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, pedindo a intervenção do seu amor, da sua proteção e da sua segurança para todos nós. amém. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitindo
que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias, fazendo de nós um servidor da luz, que saiba discernir, compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a vossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. E que a nossa verdade seja a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser manifestada e cumprida, aqui e agora, e por toda a eternidade. Amém. Muito bem. Nós estamos nos preparando, então, para os próximos festivais das próximas 3 luas cheias, que se dará agora em abril, que se dará em maio e que se dará em junho. Previamente estabelecido seria essa ordem. Nem sempre acontece isso, porque o calendário cristão ele é móvel e usa também do calendário lunar. Então, nós sempre temos aí a contagem de dias. Às vezes, o primeiro festival, que deveria ser em abril, acontece em março. O segundo festival, que deveria ser em maio, acontece em abril. E aquele que deveria ser em junho, às vezes acontece também em maio, no finalzinho de maio, e não sempre em junho. O primeiro festival é chamado de Festival da Páscoa, ou também o Festival do Pai. O segundo festival é chamado Festival de Vesak, também conhecido como Festival do Filho. E o terceiro é conhecido como, o Azala, é conhecido como o Festival da Humanidade, mas também chamado de o Festival do Espírito Santo. Então, nós temos aí o Festival da Páscoa, que é do Pai, o Festival de Vesak, que é do Filho, e o Festival de Azala, que é do Espírito Santo. Só que esses festivais correspondem exatamente às 3 primeiras luas cheias da primavera, entrando praticamente no verão. Só que no hemisfério sul, ele acontece inversamente aquilo que está acontecendo no hemisfério norte, já que lá o primeiro festival, o Festival do Pai, é de Áries, ou seja, do primeiro signo. Depois do segundo signo, o de Touro, e depois o terceiro signo, que é o de Gêmeos. Aqui, para a gente, não começa na primavera, começa praticamente sempre no outono, sempre no outono. Então, depois a gente vem nas continuidades normais dos signos que também abrangem aqui o hemisfério sul, e não aquilo que acontece no hemisfério norte. Então, cada um desses festivais tem uma conduta própria e tem também a sua maneira de ser festejado. Mas não adianta se nós fazermos isso sem nós sabermos exatamente quais são os seus significados e quem são os seus agentes primordiais
para essas festividades. No caso, hoje, já que nós estamos diante da Páscoa, não na próxima semana, no próximo domingo, mas no outro, porque o próximo é dia de Domingo de Ramos, mas no outro domingo, no dia 20, nós estaremos celebrando a Páscoa. E o agente fundamental da Páscoa, a Páscoa cristã, é Jesus, né? Se a gente for ver exatamente o que é a Páscoa, a gente sabe que a Páscoa, ela, na verdade, é a libertação do povo hebreu do Egito. Exatamente naquela travessia, saindo do Egito, indo até o Sinai, ficando no deserto por 40 anos, até que eles possam entrar em Canaã, que é a terra prometida. Esse êxodo é conduzido por Moisés, que é chamado também de o primeiro profeta, aquele que mais Deus amou e que escreveu os 5 principais livros da Bíblia, os 5 primeiros livros. E também recebe da mão do Senhor os 10 mandamentos, né? Ele não entra na terra prometida, nem o seu irmão Arão entra na terra prometida, porque foram desobedientes ao Senhor. Então, eles são proibidos de entrar e ficam ali no deserto do Sinai, antes que todo o povo atravesse o Rio Jordão através das mãos de Josué. Josué, então, que faz a travessia final, liberta várias outras cidades para que o povo hebreu, então, possa estar na sua própria terra prometida por Deus a Abraão. Então, a gente está aqui, nesse momento aqui, descortinando uma Páscoa, aonde o povo judeu celebrava a sua libertação da escravidão do Egito. Mas, na presença do Mestre Jesus, a Páscoa passa a ter uma outra nomenclatura, um outro conceito, que é o conceito da ressurreição, ou como a gente chama também de renascimento, né? Porque aí nós temos uma coisa, vamos falar assim, totalmente inédita no contexto espiritual, que é a ressurreição depois da passagem do Mestre Jesus naquilo que nós chamamos de morte física. Então, nós temos que passar agora a entender um pouco melhor esse Jesus, esse personagem que muda completamente o conceito da Páscoa. Porque a partir dele, a Páscoa vira uma Páscoa de renascimento, mas não de libertação mais. Então, passa num outro contexto, com outros conceitos, de uma visão completamente diferente daquela judaica, que também nós assomamos à cristã. Mas nós temos que lembrar que nós não conhecemos muito bem qual foi a condução do Mestre Jesus para o seu trabalho nesses últimos 2000 anos. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar com aqueles que estão conosco hoje. Muitas pessoas ainda não entendem o contexto e o porquê da vinda do Mestre Jesus. Apenas tem um conceito que ele veio para nos salvar. Ele nos salvou a humanidade como um todo. E veio fazer isso no espírito encarnado com a carne. Muito bem. Mas qual foi esse momento em que a salvação se deu? Muitos de nós colocamos essa situação da salvação justamente no processo da compaixão. Justamente naquele período, da quinta-feira até o domingo. A gente acha que esse foi o momento exato aonde ele salvou a humanidade de todos os pecados, tanto aqueles que tinham sido cometidos, como aqueles que poderiam ser cometidos. Ou seja,
ele salvou a todos. Mas será que foi isso mesmo? Se nós pegarmos a vida de Jesus e colocarmos como filho de Deus, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer, e vou passá-los a vocês para que façam uma reflexão, qual é o Deus que nós estamos falando? Já começa um pouco a ficar as coisas embaraçadas, porque nós chamamos de Deus a quem nós acreditamos como sendo o nosso Criador. Mas o nosso Criador está justamente em patamares muito mais elevados. E depois, nós também somos filhos de Deus, assim como todas as crianças o são. E isso está estabelecido nos 4 evangelhos. Então, a gente tem que ver que nesses últimos 2000 anos, a humanidade começa a perceber que a missão de Jesus ela não é compreendida naqueles 4 últimos dias, do qual nós chamamos de Semana Santa. Na verdade, essa compreensão ela tem que ser muito maior. Ela é uma compreensão de uma relevância tão grande que não pode ficar apenas na comunidade judaica, nem cristã, nem muçulmana, nem hinduísta. Ela tem que ficar em todas as religiões como sendo um entendimento único de qual foi a missão do Mestre Jesus. Alguns têm essa compreensão com exatidão, outros misturam-na com esses últimos 4 dias que começa ali com a Santa Ceia, lava-pés, e assim sucessivamente até a sua ressurreição no domingo. Ele descansa no sábado, perece na sexta tarde, já que a própria religião judaica mostra que na sexta-feira, após o pôr do sol, já é sábado. Já é sábado. E o sábado, então, ele descansa, e no domingo, que seria o primeiro dia de trabalho, ele renasce. É a sua ressurreição. E aí muda toda a natureza, daquilo que existia para aquilo que passa para existir. O domingo vira um domingo de dia santo, porque é justamente o dia da ressurreição de Jesus, do Cristo. Então, é um dia incomum, é um dia que sobressalta a todos os olhos daquilo que tudo existiu, segundo até mesmo os mandamentos que Moisés havia recebido, que no 7º dia seria um dia de descanso. Então, Jesus traz uma nova luz, um novo impacto para aquela situação, mostrando que a missão de Jesus deve ser levada com a principal natureza que ele veio nos despertar: a luz, a sabedoria, o conhecimento e o seu exemplo para todos aqueles que são filhos de Deus. Sejam as crianças, sejam os jovens, sejam os adultos ou sejam os anciões. Todos nós temos essa preferência para usarmos da missão de Jesus, não importando nem a cor, nem a raça e nem a sua religião. Jesus dizia, e tinha uma frase que é impactante: a fé sem trabalho é morte. Essa é uma frase impactante, porque se nós não trabalharmos a nossa fé, de nada adianta termos, porque a fé ela não pode ser cega. Ela é preceito de todo esse trabalho que o Mestre Jesus nos trouxe. A luz, a sabedoria, o conhecimento e o exemplo.
essa foi a verdadeira missão de Jesus. Quem quiser compreendê-la, que compreenda. Quem não quiser compreendê-la e ficar ainda na paixão, o propósito e o respeito da minha parte será o mesmo. Mas esse não foi a sua missão. Seguramente não foi a sua missão. Nós sempre que falamos no Mestre Jesus, nós temos uma preocupação de falarmos da sua crucificação, de nós falarmos do seu sacrifício, de nós falarmos sobre a sua missão como sendo uma única filiação divina de Deus. Não é. Não é. A gente tem que ter um maior conhecimento sobre as premissas do Pai em realização de mandar o seu Filho para esse planeta, para que eles nos pudessem, através dos seus próprios exemplos, darem para nós a lição necessária do que ele veio fazer aqui. Todos nós somos filhos favoritos de Deus, desde as crianças até os anciões. Não existe favoritismo a não ser aqueles que façam o caminho da cruz. Aqueles que fazem o caminho da cruz, relativamente, vai ficar entre Deus e o homem, na sua busca por sua integridade, no processo de atingir a sua perfeição e ascensão, que é a luz. Que é o primeiro aspecto que o Mestre Jesus veio fazer aqui. Difundir e mostrar como a luz pode acender outras luzes. Uhum. E isso foi o principal trabalho dele. Dificilmente aqueles que se chegavam perto não precisavam tocá-lo, sentia a sua luz, a sua energia, vibrando junto a todos aqueles que sentiam que exalava alguma coisa diferente daquele coração, daquela alma, daquela mente, daquele sentimento, daquelas palavras, mas principalmente dos seus exemplos. O que ensina melhor do que exemplo? Quase nada ensina melhor do que exemplo. Porque os exemplos perduram para sempre na eternidade da nossa alma. O conhecimento, a informação, a gente às vezes perde. Inclusive essa sabedoria, se nós estivermos em outros mundos. Mas o exemplo permanece como alguma coisa fixa, como alguma coisa que foi marcado na nossa alma. Deus mostra que nessa senda não houve sacrifício. Sim. Nós entendemos dessa forma, mas não houve sacrifício. E sim um sagrado ofício, ou seja, um trabalho. O sagrado ofício é um trabalho. É como diria Mestre Jesus, a fé sem trabalho é morta. Uma frase dura, mas altamente significativa. Porque o que ele fez não foi um sacrifício. Muito pelo contrário. Foi um sagrado ofício determinado pelo seu pai para que naquele sacramento ele pudesse ter cumprido com chave de ouro a sua missão aqui na Terra. Impunha-se, então, tudo aquilo que aconteceu. O traidor, a venda pelas 30 moedas, a escolha de Barrabás por Jesus. Todo aquele movimento participava de um trabalho para que a sua missão fosse cumprida. Em todos
momentos, em todos os momentos, até os 40 dias no deserto, sendo atacado pelo mal, ele podia certamente ter escapado da sua missão. Mas ele tinha com clareza quais eram os passos que ele tinha que dar. Ele sabia de antemão, porque o mesmo tempo que nós temos, desde a vinda dele até os nossos dias de hoje, ou seja, 2025 anos, já que existe uma defasagem de 4 séculos para mais ou para menos da natureza do seu nascimento, a gente pode ver isso um pouquinho mais à frente, né? Alguns dizem que ele nasceu 4 séculos antes, outros 8 anos depois, ou seja, 4 séculos depois. Se nós colocarmos esses 4 séculos de cá ou de lá, a gente vai ver que ele não nasceu no ano zero, que a gente pudesse começar a contar. E nós estamos falando de 4 séculos. 4 séculos são 400 anos. Sim. Ou 800 anos. O Mestre Jesus, ele levou, estudando e se preparando para essa missão, 2000 anos. Eu conheço algumas pessoas que dizem que para estar hoje aqui, para realizar o trabalho que estão fazendo, ficou de 200 a 300 anos se preparando. Jesus, 2000 anos. Porque vai comportar todo o nosso livre-arbítrio para mudar qualquer história. Para que a história não seja mudada, ela precisa ser muito bem estudada. Ela precisa ser muito bem comprometida. Sim. E ajudada por todos aqueles que vão vir naquele momento para que aquela história seja configurada. É muito importante que nós tenhamos clareza nisso quando João diz o seguinte: se todas as palavras que Jesus disse forem escritas, eu suponho que o mundo não seria suficiente para conter todos os livros. Jesus, então, disse muita coisa. Foi revelado muita coisa. Foi dita muitas chaves. Só que não chegou até nós. Jesus falava com o povo por parábola, mas quando estava junto aos seus discípulos, não existia sequer segredo entre eles. Ou mistérios daquilo que Jesus falava. Era dito com clareza, eram colocadas todas as dúvidas. E ele tirava todas elas, colocando em pratos limpos todo e qualquer segredo ou mistério que não havia sido revelado em suas parábolas. Ele ensinou por 40 dias os seus discípulos depois da ressurreição. Ele não deixou nada para depois. Nada para depois. Sobre todas as coisas do reino de Deus. Todas as dúvidas foram saneadas e foram tiradas das mentes e dos corações dos seus discípulos. Jesus falou todas as disciplinas que eles queriam ouvir e tudo aquilo que eles tinham que transmitir ao mundo. Todos os mistérios foram ensinados. Todos os segredos e conhecimentos foram ensinados. Mas ditos pela igreja cristã ortodoxa, muita coisa não foi compilada. Ou seja, foi tirado dos evangelhos, foi tirado dos livros apócrifos e foram colocados no sagrado livro que nós chamamos de Bíblia. Então,
se perdeu muita coisa dos ensinamentos do Mestre Jesus que ele havia passado a princípio para os seus discípulos, de uma forma aonde ele fecha todas as leis cósmicas que ele teria trazido verdadeiramente para a compreensão dos seus ensinamentos. No Evangelho de Marcos, tem uma coisa singular, que Jesus, através das suas parábolas, ele não continha justamente a população, ao povo que o escutava, quando se arrebanhavam em torno dele, porque ele tinha a concepção de toda a crença judaica que o povo tinha e trazia com ele desde a época de Abraão. Mas ele foi mudando e transformando, junto aos seus discípulos, para os próximos anos vindouros, através dos mesmos ensinamentos, aquele que era o maior e o melhor ser já colocado no nosso planeta Terra. Já que outros mestres haviam vindo, haviam ascensionados, mas não com a envergadura do Filho de Deus, já que todos nós somos iguais. Mas nesse caso, era mesmo o Filho de Deus. E o Mestre Jesus, que era o avatar da era de peixes, o príncipe da paz, o Verbo encarnado, se personificou e mostrou como o Cristo universal reinava sobre a vontade de Deus para os próximos 2000 anos vindouros que viriam à sua frente. O que acabou acontecendo. Embora hoje nós estejamos na era de Aquários, sob um novo avatar, o nosso querido e amado mestre Saint Germain, nós continuamos ainda falando do querido e amado mestre Jesus. Um ser que não se despertou e nem se despertou além dos nossos corações e das nossas mentes como um homem sagrado, que é e sempre será. Nós temos ele como um exemplo do nosso Cristo pessoal. E eu gostaria que vocês marcassem isso. Essa palavra, essas duas palavras têm um significado que permanecerá em nossos estudos. Cristo pessoal. Ele se mostra durante esses 2000 anos como o Cristo pessoal. Lembre-se que a nossa terceira trindade do nosso corpo superior é o Santo Cristo pessoal ou Cristo pessoal, o eu superior. Não se esqueçam disso. Porque isso vai ser uma marca registrada. É aquele ser, lembra? Aquele que carimba o nosso passaporte para a conexão dos 4 corpos inferiores, os 3 superiores. Ele está aqui no meio, justamente nessa junção aqui dos 2 dedão. Esse é o Cristo pessoal que nós estamos falando agora. Ninguém chega ao Pai senão por mim. A gente vê aí, então, que Jesus veio nos ensinar o caminho do Cristo, através da luz, da sabedoria, do conhecimento e do exemplo. Essa era a sua missão, cumprida com toda a perfeição, mas que a gente, às vezes, só vê aqueles 4 diazinhos da Semana Santa. E a gente esquece toda a sua travessia. E nós iremos falar um pouco dela também. Então, nós temos que ver que ele é o Cristo dos filhos e das filhas de Deus.
pois ele é a nossa herança para a ascensão, é a nossa herança para a luz. Um pouco desse conhecimento de Jesus, a gente tem que lembrar que ele também diz, eu sou. Mas quando ele fala eu sou, ele está falando de Deus nele. Porque esse é um dos nomes de Deus. Daqueles 72, esse é um deles. O eu sou. Então, Deus em mim é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai mais longe, porque ele completa o eu sou. O mesmo eu sou que foi dito em Êxodo para Moisés na sarça ardente que não queimava. Eu sou o que eu sou. Deus que habita em cada coração é o caminho, a verdade e a vida. Ele ainda coloca essa questão no coração de cada um de nós. Ele põe Deus no coração de cada um de nós. Ele não só põe no dele, mas como ele põe no nosso também. Cristo, em grego, significa ungido. Portanto, Jesus, o Cristo, ele é ungido, como todo filho de Deus é ungido. Através da luz do Cristo, em cada um dos nossos batizados, ali tem a presença do embrião da divindade. Toda a nossa missão é baseada na mesma missão que Jesus veio fazer aqui na Terra, para agir e expandir a luz do nosso coração através da chamatrina, azul, dourado e rosa, aonde está personificado o Cristo universal. Nós devemos sempre lembrar que nós temos o Cristo planetário, o Cristo cósmico, o Cristo solar e o Cristo universal. A gente tem que lembrar que existem esferas, que existem planos, e que isso tem que ser colocado, cada qual em cada plano. Por isso, a minha pergunta no início. Jesus é filho de Deus. Que Deus? Que cada um possa fazer essa sua reflexão. A gente vê Jesus sempre reconhecido com a sua capacidade de humanidade, mas também de humildade. Sim. Jesus nunca foi maior do que ninguém, de qualquer um dos seus irmãos. Tanto é que ele lavou o pé dos seus apóstolos, mostrando que todos nós deveríamos fazer a mesma coisa. Ele é a diferença daquilo que nós tínhamos para aquilo que nós temos agora. E nessa última encarnação, porque Jesus teve várias, não sei se chegaremos lá, mas Jesus teve várias encarnações antes de se tornar Jesus, porque a sua missão era mostrar ao mundo a sua manifestação que era e vinha do Pai, Sim. não dele. Tanto é que é considerado o festival do Pai. Ele veio pelo Pai. Ele não veio para a consagração de si. Ele veio para a consagração do Pai, embora ele fosse o Filho. Mas esse já é um outro festival. É engraçado isso, né? Sim. A gente tem que premiar essas coisas para que a gente possa entender. Ele veio para uma missão do Pai sendo Filho. Mas o festival não é do Filho, é do Pai. Porque o festival do Filho é outro. É o que vem a seguir. Não é o da Páscoa.
entendam que essa manifestação ela vem através de uma consciência crística, que é o que nós vemos trabalhando todos os sábados quando tem vivência, no Zoom. Esse trabalho está sendo feito com muito esmero, com muito cuidado por todos aqueles seres que se apresentam aos sábados no nosso Zoom. Fazer que nós cheguemos à nossa consciência crística. Aquela consciência que o Mestre Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos atrás e que depois de 2000 anos e 25 depois ainda não entendemos direito. Para ver como as coisas se dão na nossa realidade, através das ilusões que todos nós permeamos nesse palco da vida. Porque não deixa de ser um palco, já que a realidade está em outro plano e não nele. Vamos, então, entender um pouco melhor essa concepção e como isso se deu, porque é pouco falado. O que aconteceu com Jesus depois do seu nascimento? Poucos entendem isso, porque isso também não é revelado, porque nós também não estudamos, nós não fomos procurar, porque ninguém nos deu. E quando ninguém nos dá alguma coisa, a gente se conforta naquilo que não tem. Ah, ninguém deu? Não. Não tem onde ler? Não. Então fica por isso mesmo. Não. Se nós buscarmos isso, nós vamos ver que a vida de Jesus não foi nada daquilo que nós possamos imaginar. De uma criança normal, de uma criança que passa a sua infância brincando com os coleguinhas na vizinhança até ir para o jardim da infância. Mesmo porque na época não tinha. Não tinha jardim, não tinha creche. Então, alguém tinha que fazer alguma coisa com aquela criança, porque aquela criança não era uma criança normal. E todos sabiam que aquela criança não era normal. Desde a sua anunciação. Sim. Desde o seu nome. Desde os seus pais, parentes. Todos sabiam que aquela criança não era normal. E como no sendo normal, essa criança tinha que ser preparada para a sua missão. Como preparar uma criança para a sua missão diante dos esforços adultos que sequer tinham conhecimento do que a criança iria fazer ou iria cumprir naquele exato momento da sua realidade e do povo judeu. Jesus nasceu, como eu disse, de 4 a 8 anos antes do zero. Mas não se sabe em que século ocorreu isso. Ou 4 séculos antes ou 4 séculos depois. Porque isso não está configurado em nenhum censo que foi estabelecido pelos romanos. A história é contada e aceita, mas não tem comprovação. Aliás, tudo que se refere a Jesus e que não estão nos 4 evangelhos, tudo é considerado, entre aspas, evidentemente, como sendo história ou lenda, porque nada comprova a presença de Jesus entre nós. Aos 2 anos de idade, Jesus foi levado para Mênfis. Mênfis era a capital do Baixo Egito. Embora o Baixo Egito fique perto da Foz, você olhando no mapa, parece que está no alto. Mas, na verdade, o Alto Egito ele fica embaixo, lá perto um pouco depois da sua nascente. A nascente está muito longe, mas perto das divisas. Então, o que acontece?
A família que viveu lá durante, vamos dizer assim, quase 12 anos, os 2 primeiros anos de Jesus, que eles estavam no Egito, né, porque eles fugiram para o Egito, assim que José teve o sonho, que era para ele sair correndo de Belém e ir para o Egito, porque corria o risco de vida. Eles foram imediatamente para o Egito e lá ficaram aproximadamente, vamos calcular, entre 10, 11 anos, que aos 12 Jesus tem que voltar para se apresentar ao templo, como todas as crianças hebreias e judias se apresentavam naquela época. Então ele foi levado. Mas quem levou Jesus para Mênfis foi o seu tio-avô. Quem era o seu tio-avô? José de Arimateia. José de Arimateia, um homem culto, inteligente e que conhecia praticamente todos os locais de ensinamentos que existia acima do Equador. Ele conhecia tudo. Primeiro ele é levado então para Mênfis, aonde ali ele recebe toda uma parte da sua iniciação e em seguida, José de Arimateia, seu tio-avô, um excepcional navegador, diga-se de passagem, os leva também para as Ilhas Britânicas. Na primeira viagem de Jesus, através das águas, ele é levado para Glastonbury, a cidade que é onde ali se diz que está o cálice sagrado em Charleswell. Ali que é considerado também o quinto chakra do planeta. Vejam que as coisas não se dão por si só. Elas se completam. Ali existiu uma universidade em Glastonbury. E essa universidade eram dos druidas. Jesus tem ali os seus ensinamentos, entre aspas, primário, depois de ter passado por uma iniciação em Mênfis, capital do Baixo Egito. Tem a iniciação, em seguida ela vai ser levada às Ilhas Britânicas, em Glastonbury, ali tem uma universidade druida. Aos 12 anos, ele se apresenta novamente ao seu pai. Uhum. E ali ele faz a passagem definitiva da sua herança para José de Arimateia, já que José de Arimateia é incumbido de toda a educação primária e secular que o Mestre Jesus vai ter para o cumprimento da sua missão, que começa aos 30 anos. José apresenta ele no templo, ele é apresentado no templo, José faz a sua passagem desse plano para os planos superiores de luz, e José de Arimateia, seu tio-avô, o resgata novamente para completar os seus estudos. Aos 12 anos, Jesus é levado ao Oriente Médio. E dos 14 aos 28 anos, ele passa dentro do mosteiro de Reims. Esse mosteiro de Reims, onde muitos dos mestres ascensos passaram, ele se torna, em um determinado momento, Choran. Ele se torna Choran. E naquele momento que ele se torna Choran, ele também recebe a égide de Mara Choran. Esse mosteiro ele fica aos pés do Himalaia, mais precisamente no Nepal, aonde os grandes brahmanes, os grandes mahatmas estudaram e tiveram total domínio sobre os mistérios e as línguas que os Vedas deixaram. Foi então uma passagem
ortodoxa, não muito clara para todos nós, através de tudo o que aconteceu com Jesus, de tudo que ele ensinou, de tudo que ele aprendeu e que poderia nos ter deixado. Ali, toda a dedicação do mestre foi abandonada nas passagens seguintes por aqueles que não quiseram que a chave, os segredos e os mistérios fossem colocados ao olhar e à clareza de toda a humanidade. Infelizmente, a vaidade os tomou e os cegou daquilo que o Mestre Jesus havia deixado para todos nós como evolução de toda a sua grande missão que ele teve na Galileia. Jesus também esteve em Luxor, após os seus 28 anos, esteve em Luxor, estudou com os mestres e chegou com muito conhecimento, de uma forma já dita, humildemente, para começar o seu trabalho que ele chamava de missão aos 30 anos. Ele deixa, então, Reims entre os 27 e 28, vai justamente para Luxor, aonde nos planos etéreos tem as 7 salas da ascensão do querido e amado mestre Serapis Bey, aonde aprende, exercita ali a sua ascensão e aonde é culminado pela sua ressurreição. Ele também, aos 29 anos, ele começa a sua missão, como queira alguns, ministrada pela evangelização, mais propriamente aos 29 anos do que aos 30, para aqueles que desejavam saber mais sobre as suas influências, sobre as suas práticas de cura, sobre os seus exemplos e sobre as suas linguagens a favor das parábolas, para que se mantessem sempre vivas no descortinar dos mistérios e dos segredos divinos que o seu pai havia lhe dado. Depois da crucificação, como todos nós sabemos, veio esse período da ressurreição. E esse período da ressurreição que é nos ensinado em toda a nossa parte religiosa, desde criança, naquilo que nós chamamos de fé cristã ou apostólica romana. Ele ascensionou, mas nós devemos nos lembrar também que todo o aprendizado que ele passou teve uma companheira fiel ao seu lado, Maria Madalena, do qual era sua chama gêmea e que soube e que ministrou a continuidade de todo o seu exercício de luz, de sabedoria, de conhecimento e de exemplo para aqueles que ficaram. Nós temos que lembrar também que ele esteve naquele período da sua ressurreição, que ninguém o tocou e ele ficou para se apresentar ao Pai antes que o tocassem e antes que eles estivessem com outros discípulos, porque a primeira pessoa que o viu depois da ressurreição foi exatamente Maria Madalena, que o quis tocar e ele falou: eu ainda não estive com meu Pai, preciso estar com ele para depois estar com vós. Vós era ela e mais os discípulos. Ele se apresenta em Shambhala. Ele se apresenta em Shambhala, que é o reduto de todos nós que nós chamamos de um todo e o todo sendo um. Ou seja, o corpo do Cristo universal que Jesus personifica é a flameja e latente chama do nosso coração. Ele precisou primeiro ser constatado pela sua purificação, pelo Cristo pessoal, para que ele adentrasse exatamente e fizesse a conexão com a presença eu sou divina, eu sou o que eu sou.
E ali, então, ele recebe permanentemente a sua semente de luz, de amor e de sabedoria, esperando que aquele desenvolvimento que ele teve, ele pudesse mostrar e evoluir através de todo o seu trabalho enquanto esteve aqui. Assim demonstrou ele a sua fé. Isso é verdadeiramente a fé. Carmen, eu não sei que horas são. São Eu 6 fiz horas. mais ou menos aqui, eu fiz mais ou menos aqui aquilo que eu achava que eu deveria Tá fazer. ótimo. Para poder falar um pouquinho melhor a respeito do primeiro festival a semana que vem, que é o Festival da Sim, Páscoa, o Festival do Pai. sim. Já com mais ou menos um prelúdio do que foi o trabalho de Jesus. Porque se nós ficarmos só naqueles 4 dias da Semana Santa, o peso é muito grande, o peso da cruz é muito grande. E a Sim, cruz nada mais é do que entroncamento da questão da nossa alma e do nosso espírito dentro do nosso coração. Então a gente tem que ver e mostrar sob um outro prisma o que foi a missão de Jesus do salvamento da humanidade. E não apenas aquilo que às vezes nós achamos que foi, que é a paixão de Cristo. amém. Eu não sei se alguém quer alguma explicação, Não, se foi alguém maravilhoso. gostaria de alguma coisa, mas foi mais ou menos isso que eu preparei. Né? A gente tem que ver que Jesus é um ser à parte. Hoje, ele foi Chohan, ele aprendeu o trabalho de Mahashohan, ele então está apto a ser um Mahashohan, quando esteve em Rimes, mas hoje ele é um instrutor do mundo. Ele é um professor planetário. Ele deixa de ser Chohan, Sim, ele deixa Maria Madalena no seu lugar, que é a mestra nada, e sobe para uma posição de instrutor do mundo, aonde ele compartilha esse, essa, esse instru, essa instrução, esse professorado, junto com o mestre Kutumi. Ou seja, nós temos 2 professores no mesmo lugar. Isso mostra que um ainda vai subir, enquanto o outro permanecerá naquele lugar. E ele, Jesus, como filho de Deus, a tendência é que ele suba. sim, E ele assuma um dos 3 lugares que estão acima, ou de Cristo cósmico ou de Mahashohan, porque o passo seguinte é o do Senhor do mundo. E esse quem ocupa atualmente é o Gautama Buda, que sim, é justamente o festival depois da Páscoa, que é o festival do Filho. Então, Mestre Jesus, quando ele ascendeu o lugar do Mestre Buda, ele se torna então a segunda vinda de Cristo para o nosso planeta como o Senhor absoluto desse planeta, que é o cargo que lhe será conferido como sendo filho de Deus. Então, a historinha é mais ou menos essa. Quando se dará, isso a gente não é, sabe. Porque o nosso Cristo cósmico atual é o Senhor Maitreya, que é o agente principal do terceiro festival, que é o Festival das sim, Alas, do Espírito Santo. Então a gente vê aí uma coisa assim muito bem trabalhada, muito bem planejada, e que não tem como ser diferente. O que tem que ser diferente somos sim, nós, que nos habituamos a determinadas coisas, a determinadas verdades, que às vezes foram contadas como meia-verdades, e que nós queremos saber absolutamente, sem segredo e sem mistérios, o que poderá nos levar à nossa purificação, às nossas iniciações, à nossa ascensão e iluminação e, por fim, à nossa liberdade, assim como Jesus conquistou a dele. amém. Gratidão, Carmen. Gratidão. Obrigado pelo convite. Obrigada, Bueno. Foi maravilhoso na preparação do Domingo de Ramos e também da Páscoa de Renascimento. Nesse sábado, 14 horas, eu e o Bueno estaremos no Zoom
fazendo uma vivência em conexão com a nossa essência, nas bênçãos do Pena Branca, Arcanjo Miguel, Metatron e do bem-amado Mestre Saint Germain. Sentindo o chamado, vocês têm todas as coordenadas nas nossas mídias sociais. Gratidão, Bueno. Gratidão, Namastê, família Pax.